Começa mais um episódio do Único Podcast. E, gente, a honra de estar aqui com a Luciana, apresentadora, né, Lu? Tudo bem? A Lu é comunicadora, atua como radialista, escritora, palestrante, mãe e esposa, gente. E eu convidei ela aceitou meu convite, está aqui comigo hoje. E eu estou muito feliz porque é o primeiro episódio de 2026, Lu. Então, vamos começar com tudo. Debaixo aí das bênçãos de Deus, levar a palavra de Deus, que é o que a gente quer, né, Lu? Carol, do Único. Muito obrigada pelo convite. A paz do Senhor Jesus para todos que nos assistem. Eu não sei em qual momento, em qual horário você está vendo, mas eu vou ser genuína em todas as respostas e é um privilégio poder falar daquele que é o único, que tem o poder e a autoridade de mudar qualquer vida. Aquele que transformou a minha, da Carol e de milhares de pessoas, ele pode transformar a sua. A sua também. Muito obrigada, Lu, por tudo. Gente, quero só falar uma coisinha. Não sei se vocês repararam, mas eu estou de cenário novo, Lu. Olha, mas tá um charme isso aqui. Gente, eu precisava de uma mesa aqui para deixar meu iPad. Olha, tem até uma caneca, Único Podcast também. Único. Coloquei minha Bíblia. Hoje estamos aqui também com o livro da Lu. Vamos falar um pouquinho dele, né, Lu? Do seu livro A Escolhida. Coloquei aqui um quadrinho, gente, uma mensagem, seja forte e corajoso, que é a mensagem de Deus para você. E é isso, gente, sempre fazendo para Deus, né, Lu? A gente tem que caprichar, né? Tem que caprichar. Bem feito. Então vamos lá, gente. Fique conosco, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E é isso aí, ative as notificações também. Eu adoro falar isso, Lu. É isso aí, manda ver, o programa é seu. Só tô aqui para responder. Isso aí, com certeza. Lu, vamos começar então? Como a gente conversou aqui um pouquinho antes, sobre bater um papo mesmo, né, Lu? Deixar o Espírito Santo aí nos guiar. E eu queria que a gente começasse aí, quem é a Luciana diante de Deus? Como é a sua história? Conta um pouquinho para nós. A Luciana diante de Deus é uma mulher normal, uma mulher genuína, transparente. Eu tenho 50 anos de idade, sou serva, que eu vim para servir. Então, longe dos holofotes e dos microfones, eu sirvo na igreja que eu vou, eu sou mãe, eu sou esposa e sou normal. De vez em quando eu dou uns gritos, eu dou uns berros, mas Deus entende. Então a melhor forma de ser a Luciana diante de Deus é ser genuína, é ser real, com muitas qualidades, mas também com muitos defeitos. Com certeza. Porque não existe perfeição. Tem um pastor que ele diz assim, o pastor Cláudio Duarte: se você ficar procurando a perfeição, uma igreja perfeita, não vá, porque você vai estragar essa igreja. Então, eu sou normal como todo mundo. Verdade. Lu. Tem os perrengues, tem as lutas, mas também tem as vitórias para aqueles que confiam em Deus. Amém, isso mesmo, Lu. Conte um pouquinho para nós, Lu, do seu testemunho. Você falou que tem um testemunho forte para nos contar. Eu tenho certeza que muita gente... Eu falo que eu gosto, eu amo os testemunhos, porque é o que Deus faz na nossa vida, né? É melhor do que elaborar uma mensagem. A mensagem ela é excelente, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, mas o nosso testemunho não é o testemunho do outro. Eu sou cristã, nasci em lar cristão, mas fiquei afastada por 20 anos, afastada mesmo. Meus pais se separaram, isso entristeceu meu coração e eu perguntei onde Deus estava. Deus está em todos os lugares. Ele está no dia bom e Ele está no dia difícil, no dia delicado, no dia da tribulação, no dia da adversidade. Então, com 17 anos, eu saí dos caminhos do Senhor, eu não queria saber, eu ia aqui, eu ia ali, eu não ia. E neste livro, A Escolhida, tem o meu testemunho, tem o relato, tem minha carreira, mas também tem a minha vida. Literalmente, minha vida é um livro aberto. E está tudo bem. Por quê? Porque nós temos que ser o que somos. E então, eu afastada dos caminhos do Senhor, no auge da minha carreira no rádio, eu achava que era o auge, né? Não tinha rede social, então você era conhecido realmente pelo rádio, pelos palcos, pelos mega shows, tudo plano de Deus, tudo propósito de Deus. O microfone não me deslumbra mais, eu sei que é uma ferramenta que o Senhor me deu, até para comunicar o amor dele. E então eu senti um grande vazio, tinha acabado de perder meu irmão por suicídio, meu único irmão de sangue, e eu fui em busca de uma cartomante, e eu já quero dizer para você, eu não estou falando mal de religião alguma ou da cartomante, pelo contrário, ela foi
o canal que Deus usou para me resgatar. E então esse dia a cartomante abriu todas as cartas, Carol falou, não posso fazer nada por você nesse momento. A única coisa é que foi colocada uma palavra de maldição sobre a sua vida. E você conhece alguém crente nessa cidade? E naquele momento eu lembrei do Deus da minha infância. E eu falei, não, eu não conheço. E ela disse, então vá na rua Alfredo Guedes, em frente ao Hack Center, procure um homem que chama Pastor Alessio. E ele tem uma palavra para você, vai te dar uma direção. E eu saí mais confusa do que eu entrei. Mas eu lembrei do Deus da minha infância. E então eu falei, Deus, o que está acontecendo? E há 14 anos atrás, completa dia 20 de janeiro agora, 14 anos atrás, eu procurei essa igreja, nesse lugar e esse pastor. E aí eu entendi, porque o pastor Alessio, o chamado dele é cura e libertação. E não tem como você ser salvo e depois você precisa passar por um processo de cura e libertação. Porque todos nós achamos que estamos libertos dentro da igreja e não necessariamente estamos libertos. Deus, ele traz salvação. Depois vem a cura e vem a libertação. E essa cura pode ser da alma, essa cura pode ser de tantas coisas. Mas precisamos estar libertos também. Libertos da vaidade da alma, libertos de tantas coisas que nos afligem e nem sabemos. E então eu fui em uma tarde da bênção, ele atendia às quartas-feiras somente, e nesse dia eu trabalhava ainda na Onda Livre, e eu falei que eu ia numa consulta, se eu podia sair mais cedo, eu não fiz horário de almoço. E realmente eu ia na melhor consulta da minha vida, que é a consulta espiritual. Fui, cheguei lá, uma fila imensa, e então esperei, e quando eu sentei ali, ele colocou a mão na minha cabeça, eu não falei nada, mas o Espírito Santo revelou a minha vida inteira. Mas ele falou, tem uma palavra de maldição. Você vai passar por um grande vendaval, por uma grande tempestade. Mas se você resistir, você vai ver a glória de Deus. Muitas pessoas acham que Deus é uma varinha de condão. E que você se rendeu aos pés, você aceitou a Jesus, ou você se reconciliou com Jesus, e tudo no mesmo momento vai acabar. Não. Deus trabalha com pessoas, Deus trabalha em nós, Deus trabalha no nosso caráter, Deus trabalha na nossa integridade. Ele quer saber onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E então parece que tudo desmoronou, para que ele fizesse um vaso novo de novo. E eu fui moída, eu fui amassada. E então tudo foi se revelado. Na ocasião, eu convivia com uma outra pessoa, eu tinha um relacionamento. E então eu descobri que essa pessoa já me traía há 2 anos. Fiquei no fundo do poço, lesada sentimentalmente, mentalmente, financeiramente. Acordei atribulada, descobri a traição, com dívidas, com tudo que você possa imaginar de ruim, parece que aconteceu. Mas Deus, ele é especialista em recomeços. Deus não pode colocar água limpa em um copo com água suja. E nem que você tenha que ser quebrado por inteiro. Ele fará. Porque Deus não faz nada pela metade. Deixa eu dizer para você, já quero liberar essa palavra. Deus é especialista em recomeços e nós estamos no começo do ano. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Para você parece que é o fim. Mas tem uma palavra de Deus para você. O mesmo Deus que fez na minha vida, recomeçou, trouxe dupla honra, faz na sua. Porque Ele é Deus e Ele não erra, Ele não falha. Quem erra e falha somos nós. Sim. Muitas vezes nós queremos terceirizar os problemas, terceirizar o que não deu certo. Ei, Deus tem uma palavra para você. Dessa vez eu recomeço e vou fazer tudo novo de novo. Mas deixa Ele trabalhar. Não coloca a sua mãozinha que vai dar errado. Uhum. E então foi assim comigo. Passei por um processo de libertação. E eu vomitava sangue. Como assim, Luciana? Sangue é trabalho de macumbaria que foi feito para minha morte, para tirar minha voz, para que eu não proclamasse a Jesus. Porque quando eu era criancinha, eu tinha 4 anos de idade, ainda tinham os cultos domésticos, e minha mãe cristã, meu pai cristão, e naquele culto, as irmãs do coque, eu as respeito muito, demais, né? E sou, assim, muito grata por todas elas que oram por mim até hoje. E eu vou dizer uma coisa, elas falaram, Deus tem uma promessa, eu com 4 anos na vida da menina.
E antes de Deus levar minha mãe para a eternidade, minha mãe falou, a promessa se cumpriu. Há 4 anos Deus levou minha mãe. Mas minha mãe viu a promessa cumprida. Essa promessa é falar de Jesus. Não é pregar para multidões simplesmente, mas é ganhar almas de uma forma genuína. Sabendo que eu sou fraca, falha e imperfeita, mas eu não sou demagoga na fé que eu propago. Então, houve um trabalhar de Deus ali, desde aquele dia que eu pisei. E ali eu me reconciliei com Jesus. E ali eu fui batizada. Ali eu me casei com o marido que eu estou. Porque Deus também é um Deus de restituição. É um Deus que faz tudo novo de novo. Mas com 40 anos eu sou muito velha para casar. Não. Deixa eu dizer, para Deus não tem nada disso. Talvez você ainda não casou, talvez ainda você não começou a faculdade, talvez você ainda não fez o que você acha que para você terminou. Para Deus é só o começo. Se eu casei com 40 anos, se eu recomecei a minha vida, hoje eu tenho 50, se eu sou uma pregadora do Evangelho, se eu sou uma serva de Deus, tudo pode acontecer no tempo de Deus, desde que você dê liberdade para o Espírito Santo atuar na sua vida. Então, há 14 anos atrás, eu me reconciliei com Jesus, passei pela cura da alma, por um processo de libertação. Foi do dia para a noite? Não foi. Porque precisa de um tempo para trabalhar em nós, principalmente no nosso ego, na nossa vaidade da alma. Eu que, sempre palcos, multidões. Então Deus foi trabalhando. E Deus trabalha de dentro para fora. E depois que você tem o seu testemunho, você pode testificar as maravilhas e as bênçãos que só Deus faz. Só Deus faz. É um resumo. Um resumo. É um resumo de que Deus me resgatou lá das mãos da cartomante e eu louvo a Deus pela vida dela e oro por ela até hoje. Quando você falou que da cartomante, você falou, não vou entrar em assunto, em ponto de religião. E nem devemos, né, Carol? Não devemos. Porque o que a gente crê, a gente sabe, a gente vê, né, Lu? Você viu que Deus usou essa cartomante, né? Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. E quando ele dá uma ordem, seja quem for, tem que obedecer. É o que você falou pra mim. Mas ela me fez lembrar do Deus da minha infância. Que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus. É ele que salva, é ele que cura, é ele que liberta e batiza com o Espírito Santo. E nós não pregamos religião. Nós falamos de um Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tudo pode. Sim. Lu, esse livro que você escreveu foi num momento que você já tinha passado por tudo, né? Que você falou. 25 anos de carreira. Hoje eu tenho 31 anos de carreira. Quando eu completei 25 anos de carreira, minha mãe ainda viva, eu quis também honrar minha mãe. Sim. Sabe? Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu bati asa muito cedo. Sim. Fui morar em República, depois construí minha vida aqui em Piracicaba. Minha mãe tinha casa em Águas. E, enfim, eu quis honrar. E então, eu quis honrar, deixar a minha história. E foi uma promessa de Deus. Porque, na verdade, eu tinha esse desejo. E será que todos os desejos são promessas? Então, Deus usou um servo de Deus e falou, tem um projeto engavetado, no qual você escreve, eu vejo você escrevendo. Tira do papel. Era um janeiro também. Era um janeiro profético, que vai dar certo. E então, não é fácil, não é barato fazer. Eu fiz as cotas de patrocínio e de apoio cultural. E esse livro saiu assim, 70% pago. Mas pela fé eu lancei. Eu lembro que era Nobel no shopping ainda. E minha mãe estava em oração. E minha mãe falou, já vai estar pago esse livro, pode ter certeza. Então, tive apoio da imprensa local, mas eu tive o maior incentivo, Jesus Cristo e minha mãe. Naquela época, e meu marido, que meu marido digitou. Porque quando eu comecei a digitar, eu vinha escrevendo. O meu braço travou. Eu não conseguia digitar. É uma doença do tenista, eu nunca joguei tênis. E meu marido foi digitando, e eu ia contando a história e ele ia digitando. Enfim, Deus também tinha um trabalhar. E também, muitas vezes, quando nós vamos fazer o certo, algo que vai alcançar almas, o adversário de nossas almas, ele se levanta. Mas você não pode dar palco para isso. Não. Você tem que persistir. Sim. E então eu escrevi esse livro, A Escolhida. Mas por que esse título, A Escolhida? Só você é escolhida? Não, todos nós somos escolhidos por Deus. Mas permanecer no caminho é uma decisão exclusivamente nossa. E então a escolhida porque minha mãe não podia gerar mais.
O primeiro filho, minha mãe teve, ele foi um aborto vivo, esse meu irmão, que tirou a própria vida. Foi um momento muito triste, no qual eu entrei em depressão e minha mãe também. E então, pelos médicos, minha mãe não podia mais gerar, porque ele foi um aborto vivo. E então, quando minha mãe descobriu, ela já estava grávida de 4 meses. E o médico falou, olha, a senhora pode morrer no parto ou a menina. Mas minha mãe preferiu confiar no autor da minha história, no autor da nossa história, no autor da vida. E persistiu com a gravidez. E eu nasci. Em tempo certo, tudo certinho. Minha mãe não faleceu no parto, eu também não faleci. Por isso que a Bíblia diz, né, que eu sou um milagre. E eu sou um milagre. Porque, segundo a medicina, e não desprezando a medicina, mas eu não nasceria. Minha mãe não poderia gerar mais. Sim. Então, eu sou escolhida desde o ventre da minha mãe, que está em Jeremias. Eu te escolhi desde o ventre para profetizar para as nações. Amém. E é nisso que eu acredito. Amém. É por isso que tem esse livro. A Escolhida foi intitulada porque realmente Deus escolheu, fez uma promessa com 4 anos e desde o ventre Ele me salvou. E esse livro não se trata de um livro sobre religião, mas de um relato como a fé, a fidelidade a Deus, a conduta ética, a honestidade e a confiança no poder do amor divino nos transformam e nos sustentam para nós decidirmos o que queremos para as nossas vidas. Então, o Evangelho não é só uma escolha, é uma decisão. É uma decisão. Lu, você acredita que o livro nasceu da dor, da intimidade, da obediência com Deus, dos 3? Dos 3. Dor. Obediência. Intimidade e testemunho. Sabe, deixar um livro é deixar um legado. Porque melhor do que deixar dinheiro, deixar mansão, deixar dinheiro, é você deixar um legado de transformação. Então, se Deus permitiu, e aí eu falo para você, estava 70% pago com as cotas de apoio cultural, de patrocínio cultural. Mas Deus quis assim. Tinha fila nesse dia na Nobel, a fila virava. Assim, eu lembro que tinha uma loja que chamava Siberian, que era na esquina, que hoje é Kamikado, se não me engano. Sim, nossa, eu comprava muito lá. Bem legal, né? E lembra que tinha Nobel e saía por ali? A fila virava o quarteirão e eu falava, só Deus pode fazer isso. E vinha para mim, a minha mãe falava, tem 40 minutos de fila esperando. E aí eu vi que foi a mão de Deus. E naquela noite, pelo que vendeu, o livro se pagou inteiro. Deixa eu dizer para você, não deixe de sonhar, não deixe de projetar. Só fala para Deus, o senhor está nesse negócio, o senhor está nesse projeto? Convida ele para ser seu sócio, que vai acontecer. Sim, com certeza. É muito forte? É muito forte, Também ela chama uma pessoa que fala, aí eu falo mesmo. Eu tenho que falar, gente, é isso que eu quero. Aqui, eu coloquei que se existe uma palavra do livro que primeiro transformou você antes de alcançar outras pessoas. Essa palavra é a que vale a pena ser fiel. A fidelidade, ela também é uma decisão, em todas as áreas da nossa vida. E se você for fiel a Deus, você vai ser fiel em tudo na sua vida. Entendeu? Por quê? Eu sou fiel a Deus com geladeira cheia ou com geladeira vazia. Eu sou fiel a Deus com carro ou a pé. Eu sou fiel a Deus no dia que Deus levou a minha mãe e no dia que eu celebro. Então, se eu sou fiel a Deus em tudo, eu serei com as pessoas. E Deus, Ele não quer só um coração entregue, Ele quer também a nossa integridade. Então, vale a pena ser fiel. Por que você está falando isso, Luciana? Porque durante o meu processo depois que eu me converti, que é esse processo que Deus trabalha até você chegar na promessa, eu sei o que é geladeira vazia. Eu sei que é estar de áudio num dia e no outro dia estar a pé. Então eu tive que aprender a perder para ganhar com Deus. Então vale a pena ser fiel. Eu vivo a restituição até hoje, mas eu não desisti. Porque muitos aceitam se batizar, mas não decidem permanecer. E a permanência é a garantia de que a promessa vai se cumprir. Outro dia, fui num enterro e o Espírito Santo falou comigo. Falou, nossa, Luciana, que pesado você falar isso. Luciana, está vendo? Tem vários túmulos.
Tem muitas promessas cumpridas, mas tem promessas não cumpridas. Falei, Deus do céu. O evangelho, ele é uma bênção. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Mas ele não é simples. Ele não é fácil. Não. Então é uma decisão. Mas vale a pena ser fiel. Por quê? Muitas pessoas ali naqueles túmulos receberam a promessa, mas não quiseram obedecer. Mas é melhor sempre obedecer. Com certeza. A minha igreja está com a campanha dos 12 dias, né? Que é uma bênção. Uma bênção. Todas as pregações têm falado de obediência. Obediência para subir, para você sair de onde você está, mas em primeiro lugar entender a obediência. Obediência, porque as pessoas acham que é só o voto. Exato. Se você é fiel a Deus, você é fiel em tudo. Você é fiel no dízimo, na oferta, você é fiel a Deus em primeiro lugar, mas ao seu líder, à sua liderança. Sim. Tem gente que tem uma resistência com liderança. Fala mal da própria liderança. Não pode. Então, assim, se você é fiel a Deus, você vai ser fiel nas outras áreas. Entendi. Agora, Deus conta muito mais com a sua obediência do que com suas habilidades. Ah, mas a Luciana tem dom de falar. Ei, não, para com isso. Ele conta muito mais com a minha obediência, com a minha fidelidade, com a minha renúncia, do que com o meu talento. Pode ter certeza. Com certeza. E o que a gente gosta, que a gente sempre fala também, né, Lu, que a gente sabe, o arrependimento também, né? Genuíno. O genuíno, porque eu ouvi esses dias um pastor falando que a gente fala, né, mas tem que ser falado do arrependimento também, né, Lu? Tem. Porque assim, a gente tá falando de tudo isso, da obediência, tudo, mas que em alguns momentos, em vários momentos, vamos errar, né? Vamos pecar. Até Jesus voltar, nós vamos. Sim. Mas se ele for real, e aí como o de Davi. Exato. Aí muita gente questiona Davi, questiona outras pessoas, eu falo, mas o arrependimento foi sincero? Foi. E se for sincero, amém. Mas também se for só para tentar maquiar pessoas, esquece. Deus sabe. Tá vendo, Deus sabe. Ô Lu, quantos momentos você questionou? Deus, não vou conseguir. Ou até mesmo, Deus, será que o Senhor tá aí mesmo? Muitos. E o que aconteceu depois disso? Muitos, às vezes até hoje. Eu não posso mentir para as pessoas, muitos. Mas um dia eu estava muito debilitada. Nesse meu recomeço, porque você ser traída, ser lesada, primeiro que a mulher, ela já é mais sensível, mas também ela tem uma percepção muito grande. Deus deu à mulher dons assim maravilhosos. As mulheres foram as mantenedoras do ministério de Jesus, porque a mulher, ela tem o zelo, ela é raiz, né? Quando fala de submissão, gente, ela é uma coluna na casa, entendeu? E então eu estava lesada, traída, ofendida, magoada, me sentindo ridicularizada perante a sociedade, porque querendo ou não sou conhecida, todo mundo sabia, uns debochavam, uns não muitos. E você passando a dor também financeira, porque não adianta eu falar para você, ai não, é só o amor, não. Quando você está sem o dinheiro, você também perde sua paz. É difícil você olhar para sua filha e você está vendendo almoço para comprar janta, literalmente. Então, um momento, eu estava descendo, inclusive aqui nessa rua que desce para a Independência, que vai sentido a Madureira, aqui na lateral que tem o posto. Sei. Né? Aqui próximo, onde nós estamos gravando. Eu lembrava o nome dessa rua aí. Esqueci. Mas ela desce para a Independência, ela cruza com a Independência, lateral do posto aqui. Eu estava descendo a pé, eu estava sem carro na época. Você imagina, você teve, na época, 14 anos atrás, eu tive Audi, o Honda Civic que eu queria, chamava, e eu estava descendo a pé. E a minha menina era pequena. 14 anos atrás, a Maria tem 17 hoje, então a Maria tinha 3 ou 4 anos. A Maria vai fazer 18. E nós descemos a pé para ir numa tarde da bênção num sábado. Então preste muita atenção no que eu estou falando. E o adversário das nossas almas, ele vai trabalhar na nossa mente. Para que você desanime, para que você desista. E veio uma coisa, uma voz na minha mente, eu descendo para a tarde da bênção num sábado, de mãozinha dada com a Maria indo a pé. E aí, o adversário falou na minha alma, se joga embaixo desse caminhão, porque vinha passando um caminhão. Eu estava com a minha filha, de mão dada, que para você acabou. E eu desci, fui firme, não falei nada, segurando na mão dela. E chegou lá, teve a tarde da bênção, pedi para o pastor Araécio orar por mim, ele falou assim,
resista. O nosso problema é que nós não resistimos, a gente quer mudar de igreja, a gente quer mudar de pastor, a gente quer colocar a culpa nas pessoas, a gente não quer obedecer. E aquele dia, um dia que eu tive que resistir muito, porque eu senti a dor da humilhação, e eu senti cada passo até lá. Mas, deixa eu te dizer, Carol, que bom que eu passei por isso, forjou meu caráter. Por isso que eu sei em quem eu creio, eu sei quem eu sirvo, e eu sirvo porque Ele é, não porque Ele me dá. Com certeza. Ele restituiu, mas independente de restituição, eu quero a minha salvação. E hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, não é sobre religiosidade, é sobre o sagrado. Sim. Lu, quando Esse dia foi um dia terrível, terrível. Porque onde Ele vai trabalhar? Na sua mente. E nossa mente diz que tem que estar blindada. Nós não lutamos contra a carne, mas sim contra as potestades. Essa noite eu perdi o sono. O inimigo, eu estava em paz, o inimigo veio querer tentar contra mim. Eu levantei da cama, falei, não, vim orar. Nossa, mas uma hora eu comecei a orar e eu comecei a me sentir, sabe, guerreando mesmo. Falei, Senhor... É porque você tem um chamado grande, você fala de Jesus e você abre e você monta isso. Quando você monta esse podcast, você monta um altar a Deus. Sim. Então, o que Ele vai guerrear na sua mente? Tentar tirar a tua paz, tentar tirar o seu foco. E aí, porque muitas vezes você acha que você não tem luta, né, Lu, assim, espiritual, porque as pessoas, apesar de não ver, a gente tem muito. Muitas. Gente, eu tava orando e uma coisa querendo me parar de orar, querendo colocar medo em mim, sabe? Mas será que vai ficar tudo bem mesmo? Sabe assim? Eu orei, hoje eu acordei em paz. Mas eu falo, quando você levanta um altar na sua casa, também as lutas vêm. Vem. A única coisa que Ele quer parar é o nosso chamado. Com certeza. A gente falou de um ponto que eu queria falar em outro momento, em algum outro podcast, mas eu vou trazer ele hoje, que eu senti aqui. Eu comentei sobre você muitas vezes se perguntar a Deus, né? E você trouxe esse acontecido. E Lu, como é que a gente pode dar para você explicar aqui? As pessoas vão na igreja, nossa, hoje eu senti Deus, hoje me emocionou, hoje eu fiquei arrepiada. Como é que a gente vai por esse caminho que não é só a emoção, né, Lu? As pessoas, elas buscam uma solução. Eu também não estou recriminando, deixa eu dizer. Eu também voltei pela dor. E eu não vou recriminar, mas deixa eu te dizer. Quando você tem um encontro com Deus, Deus é razão também. Eu não posso vê-lo, mas eu sinto que Ele está comigo todos os dias. É o que eu disse, eu decidir, eu que decido andar com Deus. Se for só arrepio, é só emoção, não é Deus. O povo acha que avivamento é movimento. Uau! Não. Avivamento é outra coisa. Entendeu? Temos muitos movimentos e muita emoção. Mas e a unção? A unção que você busca é ter uma vida devocional com Deus todos os dias. É o joelho no chão. É abrir a Bíblia todos os dias. É ter uma vida devocional. É importante ir à igreja? Importantíssimo. Nada de culto online, gente. É presencial, pelo amor de Deus. Ou eu não preciso ir na igreja, eu oro em casa. Não, você tem que ter o culto, você tem que ter a direção da palavra de Deus. Mas se você não sentiu nada, não critica o pregador, não critica o cantor. É você que não está sentindo porque você não quer sentir. Porque a gente tem mania. Será que se a gente pega um microfone e vai pregar, a gente vai entregar uma mensagem? A gente vai louvar? Não olha para quem está pregando, não olha para quem está cantando. Olha para a mensagem. Alguma coisa tem de bom. Tem vários cultos que eu já cometi esse mesmo erro de falar, ai, mas a mensagem hoje aí o Espírito Santo já me confrontou e falou assim, ei, toda mensagem tem um lado bom. O que não serviu, não murmura. Coloca aqui do lado. Mas algo serviu, leva para a sua vida. Então você não precisa sentir, você precisa ir. Muito bem, isso aí que eu queria. Você tem que ter isso com nós você. Estamos nesse momento, olha aqui. Né, Lu? Ai, não me arrepiou. Se arrepiou não é Jesus. Jesus não precisa arrepiar ninguém, não. Você precisa ter consciência de que Deus é Deus. É o que eu falei, que Ele salva, cura, liberta. E Ele, por graça, favor imerecido e por misericórdia, Ele restitui, Ele faz, Ele transborda, Ele abençoa. Porque
Porque Ele é Deus. Ele vai fazer. Fica tranquilo que Ele vai fazer. Não precisa arrepiar, não. Ele faz. Isso mesmo. Lu, mas lógico que a gente que é pentecostal ama um culto cheio de fogo. Claro. Eu sou cristã, aquela que ergue a mão, eu levanto, eu choro, eu dou lugar. Mas isso não quer dizer que eu sou mais crente. Tem gente caladinho, quietinho, tendo a vida dela devocional e a vida dela de congregar, que ela come, se alimenta e também tem uma baita vida espiritual. Sim. Não, é isso que eu queria chegar, nesse ponto. Porque hoje eu tenho uma conhecida que falou pra mim esses dias, eu fui lá conhecer sua igreja, nossa, senti um arrepio lá, senti a presença de Deus. Eu não tô julgando, gente. Mas aí depois, no mesmo dia ou no outro dia, tá naquela vida, você entende onde eu quis chegar, né? Não tem como servir a dois senhores também. Então assim, eu queria... Eu não posso mentir pras pessoas. Claro, o ponto é, o se arrepiar, gente, cuidado. Cuidado com arrepiar. Você vai se arrepiar, mas se você não seguir, não obedecer, não ler... Vai chorando, vai sangrando, vai gemendo, mas vai. Uhum. E o dia que você estiver ruim, que você não estiver sentindo nada, pode ter certeza, é o dia que você tá mais precisando. É mesmo. Eu tô falando por mim, eu não tô falando dos outros, tô falando de mim. Eu também tô falando de mim, é o que eu tô falando, porque eu também tinha, no começo, logo que eu fui a primeira vez, na igreja pentecostal... O primeiro amor é uma coisa, é uma delícia. Logo que eu entrei, porque eu era de um berço católico, logo que eu entrei na igreja pentecostal, a primeira vez, eu fiquei com essa sensação, nossa, Deus tá aqui, gente, olha, arrepio. Aí depois a coisa foi se apagando, aí foi quando eu percebi, calma. E aí vai toda essa... porque o primeiro amor, ele é surreal. Surreal. É surreal. Então... Mas depois vem as batalhas espirituais, que ninguém tá imune. Mas uma coisa eu tenho, somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Não só que nos amou, nos ama. Nos ama. Lu, entrando na questão do devocional com Deus, da obediência, da comunhão com Deus, conte um pouquinho pra gente do livro Palavras que Transformam. Então, depois da escolhida, e como estamos muito no digital, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ok? Mas você tem que aproveitar o digital de uma forma positiva. Tudo pode ser bênção ou maldição, ok? Sim. E muita gente julga a internet. A internet é uma bênção, se bem usada, gente, tá aí, olha só, a permissão de Deus também. Sim. Então, a gente tá aqui falando de Jesus. E pode fazer outros projetos, coisas maravilhosas. Tem gente que usa de forma errada. Então, orei a Deus e me veio este nome, Palavras que Transformam. Se eu fui salva por Deus e pelo poder da palavra, sempre fique com a palavra de Deus, porque ela se renova a cada manhã. Palavras que Transformam lancei no ano passado, no começo de 2025, que é Palavras que Transformam 1. Falei, vou fazer um e-book e vou presentear. Então vou usar o que eu tenho, meu talento, minha habilidade, minha comunicação, para ser a oferta. Eu sou a oferta. Sim. Então eu tenho o link lá no meu Instagram do Palavras que Transformam 1, gratuito, você pode baixar. E agora, no começo do ano de 2026, aliás, no final de 2025, já estava pronto, já lançamos o Palavras que Transformam 2, que é também esse devocional. É um devocional bem prático, diário, para você que ainda, de repente, não é cristão, quer uma palavra, quer saber como ora, porque eu tenho muitas amigas que não são cristãs. Uhum. E aí, como que você ora? Como que você fala? Gente, é simples. Então, eu fiz um devocional simples, prático e objetivo, para que você tenha uma palavra todos os dias e você crie o hábito de orar. Crie essa vida devocional. Eu vou na igreja, foi maravilhoso, ouvi a palavra no domingo, chega na segunda, aconteceu qualquer coisa, meu Deus, já fica mal. Não, sua vida tem que continuar durante toda a semana, durante todo o mês, orando incessantemente. Por quê? Quanto mais a gente ora, mais a nossa vida melhora. Quanto mais a gente ora, mais decisões assertivas. Quanto mais a gente ora, proteção divina para nossa casa e para os nossos. Quanto mais a gente ora, agora é a melhor parte, mais intimidade com o Criador. É como se fosse um telefone. Você não manda WhatsApp todo dia para o seu marido, para os seus amigos, para o grupo da família. Ei, fala com Deus todos os dias. Então, esse devocional tem esse objetivo, para que você crie o hábito de orar. Não é quantidade, mas é qualidade.
é constância com Deus. Então, ele é um presente para você, meu seguidor, você, meu ouvinte, você, meu leitor. Por quê? Use o que Deus te deu habilidade para abençoar a vida do outro. Por isso que ele é gratuito. Então, você pode ir lá no meu Instagram, @LucianaPaulaApresentadora, tem os links lá, você baixa gratuitamente e vai ser edificado. Amém. Vai ser edificado, eu tenho certeza que vai ser edificado. Tem até uma palavra de hoje aqui, até que eu separei, que olha só, hoje, dia 13. Dia 13. Mulheres que viveram milagres. Maria foi um milagre maravilhoso. Foi escolhida por Deus para gerar o Salvador. Nossa. É muito forte. Muito. Mas você aí, Maria, você aí, Ana, você aí, Patrícia, você aí, Paula, eu não sei o que você tem passado, mas Deus te escolheu. Tenha uma vida devocional, confia, acredita, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas a sua constância, a sua obediência vai te levar à promessa. Olha só, Lucas 1,45. Cumprir-se-á o que foi dito da parte do Senhor. Quer dizer, Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha. Vai cumprir. Se Ele falou, está falado. Mas não está cumprindo na minha, então você não está andando na obediência. Eu não estou falando de santidade, porque não somos santos e perfeitos. Mas tem que andar com Jesus todo dia. Tem que crer que Ele é o Salvador. Tem que incluir Ele na sua vida todo dia. E a nossa reflexão, Maria creu antes de ver. E isso move milagres. Aí entra a fé. A fé é acreditar sem duvidar. Porque duvidou não é fé. É só otimismo. É verdade. Então ela creu antes de ver. A gente precisa crer que Ele é o Salvador. E a gente acredita mais no que as pessoas prometem do que no próprio Deus, no próprio Cristo. Entendeu? E a nossa oração de hoje de manhã foi: Senhor, aumenta a minha confiança nas Tuas promessas. É simples. Não precisa ser uma mensagem longa. Que Jesus é simples. O Evangelho é simples. O povo enfeita demais. Entendeu? E se você falar de uma forma genuína, com seu coração contrito e aberto, eu tenho certeza, porque Deus não deixa oração sem resposta. Amém, Jesus. Lu, quando você... Eu tô quase voando aqui. Eu tô aqui, porque eu tô sentindo uma presença tão gloriosa. Amém. Porque eu falei, Jesus é simples, é aqui. Abriu a internet, vamos lá, vamos falar de Jesus. Não precisa de muita pauta, que nem a Carol falou. O seu testemunho é isso. E, gente, já disse, brigo, dou meus berros, peço perdão, continuo. Sou fraca, falha, mas não sou demagoga. Não roubo, não mato, não vivo devendo para os outros. É complicado, já passei? Já passei. Tive dívida, parcelei, paguei. Já passei por tudo que você imaginar. Já passei por muitas coisas, muitas. Até por violência doméstica. Mas até aqui. O Senhor me sustentou. Amém. Para honra e glória dele. Não desista. Amém. Eu nem ia abrir isso, eu não abro, porque acho que é muito íntimo. Mas eu te senti de falar, às vezes alguém está sofrendo aí essa violência doméstica. Ora a Deus, toma uma decisão. Deus é contigo. Tem recomeço, tem saída. É forte isso, né? Tem muita gente que acha que está num ministério, não pode pedir ter um grito de socorro. Olharei para o alto, de onde vem socorro. Fica firme na rocha. Deus vai dar saída, vai dar escape. Amém, Jesus. Lu, quando você percebeu que comunicar não era só uma profissão, era um propósito? Quando Jesus me resgatou, há 14 anos atrás, eu entendi que eu sou uma voz profética para essa nação. E quando eu dei a luz a Maria, e eu vi a Maria se encaminhando cada vez mais para os caminhos do Senhor, que ela também é uma voz profética. Porque minha mãe era mulher de oração. E um dia eu falei para o pastor Dilma, eu sou muito abençoada mesmo, Jesus me resgatou, Jesus restituiu, Jesus fez, eu sou a escolhida por Deus. Ele falou, não, foi Júlio da sua mãe. Isso me quebrou e me deixou mais assim, fica mais humilde. E aí, quando Jesus me resgatou,
muitas pessoas se incomodaram que eu comecei a postar os versículos. E aí eu falei, estou incomodando o inferno. Então eu sou voz profética. Eu não só sou uma comunicadora, né? Para os merchans dos palcos memoráveis. Eu sou uma voz para dar voz. Amém. E isso não pode me deslumbrar mais. Claro, há 25 anos atrás, você acha que eu não me achei? Que eu não me senti? Lógico, uma menina. Longe dos caminhos do Senhor, subindo em palco para 10, 20, 30 mil pessoas. Eu achei que eu era a última Coca-Cola do deserto. Por isso que Deus tem que quebrar mesmo. Mas era isso que eu ia perguntar. Você comentou comigo antes da gente começar a gravar, da sua resistência aí, quando você sentiu que era um chamado de Deus. Houve essa resistência? É lógico que houve. Houve porque eu falei, gente, agora vão falar que eu tô fanática, que eu tô pirada, que eu tô maluca. Falaram tudo isso. Mas hoje, eu tô preocupada com o que Deus pensa ao meu respeito. Isso não é arrogância, isso é posicionamento. Posicionamento. Então, não foi fácil também abrir mão dos prazeres temporários, mas é melhor abrir mão dos prazeres temporários para viver depois a vida eterna. Amém. E isso que eu ia falar, o que você tem para dizer para pessoas que não têm essa resistência, não querem obedecer o chamado de Deus, sair da vida que está levando para obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. Simples assim. É melhor obedecer, né? Senão você paga o preço lá na frente. Você que comunica, que está em muitos lugares, você vê muitas pessoas. E eu ainda trabalho com muitas coisas seculares, mas eu sei em quem eu tenho crido. E tem coisas que eu tenho que abrir mão, eu tenho que fazer escolha, porque realmente eu sinto que Deus não está comigo naquele projeto. E é isso que eu ia falar, você conhece. E abrir mão é abrir mão também de grana. Eu tô falando sério. E todo mundo precisa de dinheiro para trabalhar. Né? Todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro. Falei errado. Todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro. Porque tem suas contas, Sim. porque tem seus compromissos, e cristão tem que andar mais na linha ainda. Mas isso é uma coisa que pega muito, né, Lu? As pessoas acham que você ser cristão, não pode ter nada, né? Não, tem que ter, tem que ser bênção. Uhum. Até porque se eu não ver uma pessoa que a vida dela foi transformada e restituída, eu não vejo Deus. Uhum. Ah, mas você falou que Deus não... Você serve a Deus pelo que Ele é. Realmente, pelo que Ele é. Mas se você for obediente, você vai colher o melhor dessa terra. É bíblico. Você não vai precisar barganhar, você não vai precisar fazer coisa errada. É aí nesse ponto que eu quero chegar. Deus vai dar saída, Deus vai dar estratégias e Deus vai dar também conexões certas. Deus vai abrir portas certas para que você se mantenha a sua casa, a sua família e também realize os seus sonhos. Você comentou que você deixou de fazer certos trabalhos e foi quando sua vida deslanchou, né? Ela deslanchou de uma outra maneira, de uma maneira leve. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, eu não tinha feriado. Eu estava à beira de um burnout. Aí eu resolvi tirar um ano sabático. E eu falei, Deus, agora literalmente eu estou nas suas mãos. Eu estou dependente nesse ano sabático. E foi o ano que Deus mais se manifestou a mim de forma gloriosa, estrondosa e honrosa, né? Você, de repente, está lá numa imersão com o Thiago Brunet e você ser vista pela produção. Não falei, oi, sou Luciana Paula de Piracicaba, comunicadora. Não. Cheguei lá, humilde, sentadinha, apostila, vou ouvir, vou aprender. E alguém da produção te manda uma mensagem, até achei que era fake na hora, e fala assim, você pode ser a influenciadora do TikTok, do método Destiny, por 4 dias? Eu falei, mas eu vim para estudar, eu vim para aprender. Ela falou, nos intervalos. Você entende como Deus trabalha? Tem milhões de pessoas que mencionam o Thiago Brunet. Eu tinha mencionado uma vez só. É o Senhor. Não é a famosinha. Não. Quando você se coloca no lugar de servo, Deus honra. Então lá eu me coloquei para aprender, para serva, preciso. Estou muito assim, no holofote, estou precisando de mais conhecimento, porque a Bíblia diz, se encha de graça e conhecimento. Então eu estava muito no holofote, mas o conhecimento estava caindo.
E a Bíblia quer que nos enchamos de graça e conhecimento. Fui buscar conhecimento com quem sabe mais do que eu, porque quem tem humildade para aprender tem sabedoria para ensinar. E aí Deus transbordou naquele ano, ao invés de 2 mentorias que eu estava inscrita, eu fui em 4, porque eu ganhei 2. Aí pergunta, como que eu ganhei 2? No sorteio. Meu Deus. Eu cheguei a ganhar a mentoria de 40 mil. Me diz. Meu Deus. Eu não comprei nenhum número da sorte. Eu fui sorteada no evento. Deixa eu dizer para você, quando você confia, quando você entrega, quando você delega, as bênçãos te alcançam. Amém, Jesus. Né? Eu sempre falo que os sinais seguirão os que creem. Quando eu resolvia ter esse ano sabático, muita gente falou, você tá louca. Você tá louca. Né? Até meu próprio marido, que é uma bênção, ele é uma bênção, ele falou, tem certeza? Né? A minha filha fala, eu orei por isso. Falei com meu pastor falou assim, vão falar que eu te falei para você sair de alguns projetos. E não estou falando mal dos projetos, porque temos que abençoar todos os lugares. E eu abençoo todos os lugares que pisei, que trabalhei, que fui sustentada. Tudo foi propósito de Deus na minha vida. E sempre saio com oração de gratidão, agradecendo e oro por todos os lugares que passei. Nunca coloquei nenhuma empresa na justiça, até antibíblico. Não. Sempre abençoo os lugares que passei. Forjaram meu caráter, fui alimentada, ganhei experiência, comi daquele lugar, falando rasgado, comi daquele lugar. Então, Deus tinha um novo destino, um novo caminho. Mas decisões decidem destinos. E eu precisava de novas decisões para crescer no reino e crescer também na minha vida profissional. E com 50 anos, então migrei para o corporativo, migrei para outros palcos, para os palcos empresariais. Então Deus já tinha escrito já esse destino, só faltava uma decisão minha. Uma decisão sua. Exato. E abrir mão foi o que eu falei. Abrir mão do ego, abrir mão da vaidade e obedecer à voz de Deus. E eu lembro nesse dia que eu tinha que tomar essa decisão, que meu coração estava queimando. Eu estava no Instagram e eu colei uma mensagem, apareceu uma mensagem do André Fernandes. E exatamente em 15 segundos a mensagem era assim, sai desse barco. Só sai. No caminho eu te explico. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Porque eu pedi um sinal para Deus e estava todo mundo, será? Será? Na coisa da sua cabeça e tudo mais. E eu liguei para minha pastora nesse dia. Minha pastora falou a mesma coisa. Sai. Entrega com diligência. Honra, ora. Mas sai. Deus tem outras coisas. Falei, pastora, mas eu não estou fazendo por troca. Ela falou, Deus sabe que não é. Só sai. Então tem coisas que você não vai viver o novo porque você está apegado no velho. E para você viver coisas novas, é você que tem que encerrar ciclos. Por quê, Carol? Porque a gente quer que aconteça uma situação com medo de se queimar. Deixa eu te dizer, se você não é queimado, se você fez diligentemente, as portas se abrem. Como eu falo, eu nunca vou falar mal jamais, porque sou grata, aquele lugar me abençoou, aquele lugar me ensinou, me projetou. Uhum. Me projetou. Te preparou. Me preparou. Sim. Entendeu? Então, é muito feio o crente que sai falando mal. Ai, porque quando eu vivia no mundo, querido, você está no mundo. Você está no mundo. Viu? Outra, vigia para que não caia. Então, não fala, abençoa. E segue seu plano, sempre com gratidão. Amém. Lu. Mas é difícil. Não é fácil tomar decisão. Não é. Senão todos estariam aí tomando essa decisão, vivendo que é o propósito de Deus. Se você pudesse, e você pode, deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo. Meu Deus. Além de tudo que você já deixou. Né? Eu vou deixar uma mensagem para você que está assistindo agora. A primeira é que eu falei muito de ciclos e nem estava aqui. Eu orei a Deus e falei, Deus, usa a minha boca. Que seja o seu Espírito Santo falando e não a Luciana Paula. Porque muitas vezes queremos falar o que desejamos, mas Deus quer que nós venhamos falar o que Ele quer. Eu acabei de dizer que tem ciclos na nossa vida e coisa que nós temos que deixar para trás.
E muitas vezes nós queremos forçar uma situação. Deixa eu dizer, para viver o novo você tem que abandonar velhos hábitos. Talvez algo não se concretizou na sua vida por falta de decisão e de coragem. E aqui está escrito, seja forte e corajoso. Temos que ser fortes e corajosos para seguirmos e vivermos as promessas de Deus. Então, tem ciclos que você tem que encerrar. E eu vou em Jó 42. Diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se você é propósito e plano de Deus, só vai. Porque Deus será contigo por onde quer que andares. Plano de Deus não dá errado. Propósito de Deus não dá errado. Fica com a palavra do que com a opinião dos outros. Deus vai te honrar em 2026 se você decidir ser forte, corajoso, permanecer na palavra. E lembre-se, Jó, quando achou que não tinha mais jeito, em Jó 42, ele sofreu do 1 ao 42, se você pegar o livro de Jó. Ele fala para Deus, Deus fala, bem sei que tudo podes. Ele olha para Deus e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele sabia que ele era um plano de Deus e que todo sofrimento também era um plano de Deus. E no 42, Deus restitui a sorte de Jó e dá em dobro tudo que ele antes possuíra. Eu vivo essa palavra. Eu vivo isso na minha vida. Teve luta, teve sofrimento, mas a restituição veio. Porque feliz é aquele que não se desvia do caminho do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Melhor do que falar uma mensagem é viver a mensagem. É viver. Tem dias de luta ainda, Carol? Tem. Tem. Mas Deus me livra de todos. Que Deus nos torne invisíveis aos adversários, aqueles que não acreditam. E que zombam da nossa fé, mas nos torne visíveis àqueles que acreditam e que têm uma fé nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Que esse meu testemunho genuíno, real, verdadeiro, que essa mulher falha, que erra ainda, venha ser um exemplo de que com Ele eu sou mais do que vencedora. E Ele mudou a minha história. Não foi o homem, foi Jesus, o único. Pode e tem o poder de mudar. Você de dentro para fora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada por essa rica oportunidade. Glória a Deus. Por esse tempo precioso. Obrigada eu por você ter aceitado estar aqui comigo. Gente, o livro com Carol com carinho e fé, ó. Eu ganhei um. Com carinho Sinto e fé. inveja. Mas baixe lá, @Luciana Paula Apresentadora, palavras que transformam 1, palavras que transformam 2. Tá bom? Vai ser um privilégio. Me segue lá se você puder. Marcadores. Estou lendo um livro que chama Bom Dia Espírito Santo. Eu vou marcar lá. Marcar o seu. Depois você vai ler esse livro, é tão rapidinho. E é importante, gente, a gente ficar muito tempo aqui, que a gente trabalha com isso. Mas não deixa de ler a Bíblia, que é o melhor livro do mundo. Melhor livro do mundo. E leia livros. Leia livros. A gente precisa voltar a esse hábito de ler, tirar um pouco as crianças das telas. Que edifiquem, né? Você, a sua família. Vale a pena. Vale a pena. Eu, esse ano, falei para o Senhor que eu quero ler mais livro. Ano passado eu falei e não li. Esse ano eu falei, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ler. E ele já tem me dado... Você me presenteou com um, a minha amiga me presenteou com o outro. Ou seja, filha, você falou que ia ler, ó. Agora tá chegando. Estão chegando. Estão chegando. Gente, muito obrigada por esse tempo que você esteve conosco. É o que a Lu falou, que através da nossa vida, você veja o poder de Deus, né, Lu? Não somos nós. Não. É somente Ele, assim como eu também. A Lu contou brevemente o testemunho dela. Eu também, um quesinho ali que me fez mudar um pouco a minha visão foi também através de uma pessoa. E Deus usa as pessoas, assim como Ele está usando nós agora. Que você possa ter sido transformado, edificado, tocado. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E esteja conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te prospere. E que esse ano de 2026 seja o ano das decisões assertivas. Amém, Jesus. Obrigada, Carol. Obrigada, eu amei estar aqui nesse tempo
E todo tempo que a gente fala de Deus é mais precioso do que qualquer outro tempo. Com certeza. Ele é o único. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo.